Bem, boa noite a todos. Eu me chamo Francisco Santos, sou superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários da CVM. Estou aqui para conversar com vocês sobre o relevante tema relativo à importância da identificação do perfil do investidor na alocação de recursos, que trata do processo de suitability, regulado pela Resolução CVM número 30, antiga Instrução CVM número 539. Essa é mais uma iniciativa do CVM Educacional sobre o assunto. Em breve teremos outras ações do gênero. Nossa conversa vai se dar com envio de comentários ou perguntas feitos pelo chat do YouTube, Facebook e LinkedIn. Você que deseja falar conosco durante a live, envie a sua mensagem por onde estiver assistindo, que tentaremos responder ainda durante essa conversa. Além disso, como alguns de vocês podem ter visto, convidamos os nossos seguidores para enviarem perguntas nos posts de divulgação e algumas delas serão respondidas por aqui mesmo, ok? Agora, para começar, gostaria de apresentar o nosso convidado. O convidado é o Ricardo Maggi de Nova, sócio-diretor da Fidos Investment, agente autônomo. O Ricardo tem experiência de 25 anos na área financeira e 22 anos com clientes institucionais. Foi responsável pela equipe de venda de produtos e de serviços aos clientes institucionais do Banco Itaú, economista pela FAP, com MBA em Finanças pelo IBMEC, pós-graduação em Mercado de Capitais pela FEA-USP, certificações da Ancord, Ambima, CPA 20 e CFP. Ricardo, por favor, fique à vontade para complementar a sua apresentação e fazer considerações iniciais sobre o tema. Já pedindo também uma introdução especialmente sobre o que é suitability e qual é a importância do suitability para além de simplesmente cumprir a regulação. Por exemplo, no sentido de conhecer o seu cliente, atingir a satisfação do cliente e conseguir um relacionamento de longo prazo com esse cliente. A palavra é sua, Ricardo. Muito bem-vindo. Muito obrigado por tudo. Queria agradecer aí o convite da CVM, a iniciativa da IOSCO de promover essa Semana aí Internacional do Investidor, a CVM como parceira da IOSCO, integrante aí, signatária da IOSCO também, e a BAE também pelo convite para participar desse bate-papo aí de grande relevância aí aos investidores de uma forma geral. Como o Francisco falou, eu sou sócio-diretor da Fidos Invest, uma empresa de agente autônomo de investimentos, e nós temos 13 anos de história já, focados principalmente em clientes institucionais. Só que há um tempo atrás, a gente percebeu que as pessoas físicas começaram a procurar a gente como orientação de investimento, né? E a gente resolveu se juntar a plataformas. Hoje a gente utiliza a Orma Investimentos para poder oferecer os produtos de investimentos aos nossos clientes. Bom, o tema suitability é de super relevância, né, no mundo de investimentos, porque suitability ele vem da palavra em inglês, que é uma adequação, e o suitability nada mais é do que verificar se determinados produtos estão de acordo com o perfil daquele cliente, né? Ou seja, se aquele investimento está adequado à necessidade do cliente, né? O Francisco tocou aí numa palavra aí, num tema que é conheça seu cliente. Isso é fundamental na questão de suitability, né? Na questão de adequação do investimento ao cliente. Porque você conhecer o seu cliente, você conhece o objetivo dele, né? Que é a situação financeira dele, o conhecimento que ele tem para com o mercado e os investimentos, né? Isso são assuntos fundamentais na indicação dos investimentos ao investidor. E a importância do suitability de tudo isso, em toda essa história, né, é você conseguir uma orientação adequada às necessidades, ao objetivo e às necessidades daquele determinado cliente, né? Então, clientes são indivíduos, né?
são pessoas que têm as suas necessidades, as suas questões psicológicas, né, no que se refere a risco. Uns são mais atirados, outros são mais retraídos. Nas questões financeiras, uns têm altos salários, conseguem poupar uma parte representativa dos seus salários, né, e poder investir, e são jovens também, né, geralmente jovens são mais atirados a riscos, né, então tem toda uma questão de perfil que é fundamental para que o objetivo daquele investidor seja atingido, né, para que ele não saia frustrado na sua tentativa de obter um retorno diferenciado aos seus investimentos. Então, o nosso papel como assessor é não só essa identificação aí dessas características do cliente, como também a apresentação dos produtos adequados, né? E, puxa vida, se você for olhar o mercado financeiro, quantos produtos tem, né? De fundos de investimentos, de ativos, de carteiras administradas, quantos gestores tem, né? E tudo isso está envolvendo a questão de identificação do produto de uma casa correta para esse determinado investidor. Eu acho que essa questão também de orientação ao investidor requer também, nesse conhecimento, né, saber qual é essa disposição, né, qual a disposição de risco que ele tem, né, qual que é a tolerância de risco. Vamos supor, a gente tem aqui vários tipos de clientes, né, a gente tem jovens com características de empreendedores, nós temos jovens com características que procuram aquele determinado emprego para ter um salário ou uma renda certa e com isso viver uma vida confortável. E temos aqueles que são aposentados, que estão numa fase mais de preservação de patrimônio, né? Então, se a gente for para o fundo de renda fixa, de renda variável, e de multimercado, a gente tem várias características, né, desses produtos. Então, assim, por exemplo, geralmente esses perfis de suitability, eles trazem alguns perfis padrões de investidor, né? Então, tem o perfil, geralmente, né, na sua grande maioria, perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. O que a gente tenta fazer com isso daí? A gente tenta direcionar que o perfil conservador é aquele que é mais restrito a uma exposição de risco. O que ele quer é um investimento seguro, e se contenta com um baixo retorno, né? O risco está muito implícito ao retorno, né? Já um investidor moderado, né, de perfil moderado, é aquele investidor que ele quer manter o patrimônio dele, mas ele quer pegar parte desse patrimônio dele e alocar mais já em risco, né? Ou seja, ele quer um retorno já diferenciado para parte desse patrimônio que ele tem disponível para investimentos. Já o investidor agressivo é aquele investidor que ele quer altos retornos, né? Que ele está mais propenso, deveria estar mais propenso ao risco, né? A correr riscos, né? Mesmo que ele quer um retorno mais acentuado, né? Maior, né? E a gente tem que entender que hoje em dia
com essa realidade de mercado, né, Francisco, a gente tem os juros, né, apesar de estarem 6,25 e terem subido aí nas últimas reuniões do Copom, 6,25 para um histórico de brasileiros, né, de juros, né, onde o investidor tinha altos ganhos, né? Se você comparar os juros há um tempo atrás, que estavam, né, a gente já teve aí juros de 50% ao mês, 40% ao mês. Então, às vezes, e isso é importante passar para o investidor, que os juros de 6,25 ele é dentro da realidade hoje em dia, né? De um cenário, apesar de a gente estar passando um momento assim, não tão estável como a gente já viveu, mas que é a realidade do mercado hoje. E não tem jeito, se ele quiser um retorno maior, ele vai ter que se expor a risco também, não vai ter jeito. Muito bom, Ricardo, excelentes informações. E uma pergunta que me ocorreu, ouvindo você falar, assim, dada a sua experiência profissional, o que é relevante para identificar o perfil de risco de um investidor, né? Quer dizer, você mencionou a questão da fase da vida em onde ele se encontra, né? Quer dizer, eventualmente a renda, né? O nível de informação que ele tem, né, em relação ao nível de conhecimento que ele tem em relação ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, mas na sua experiência, que fatores seriam realmente chave, né, se identificar, eventualmente, através da resposta de um questionário, né, para que você possa classificar o perfil de investidor, por exemplo, em moderado, né, conservador ou agressivo, né? Tá. Bom, são dois aspectos básicos que a gente analisa aí na orientação de investimento no que se refere à disposição do risco e capacidade de investimento. Bom, a disposição de risco, isso está dentro Tem até uma teoria de finanças comportamentais, que é a aversão à perda, né? Que diz que a dor da perda ela é muito maior do que o prazer do ganho, né? Isso é fato. Ninguém gosta de perder. E a perda, ela dói mais, né? E ela dói bastante. Então, o perfil psicológico, geralmente, como é que a gente identifica? A gente identifica um pouco mas no histórico daquele determinado investidor, né? No conhecimento que ele tem dos produtos, né? Não basta querer retorno, né? Geralmente as pessoas dizem, eu queria um rendimento de tanto porque eu quero fazer uma viagem no ano que vem, né? Mas ele tem que entender que dentro daquele investimento e dentro daquele determinado ganho tem um risco de perda também, de uma possível perda. Então, os riscos maiores, assim, são riscos de oscilações de mercado, né? Risco de crédito, risco de liquidez, né? Então, a gente analisa muito a capacidade do cliente quanto à sua capacidade financeira, né? Além da disposição, da tolerância à perda, a sua capacidade financeira de assumir riscos, né? Ele pode perder, aquela renda dele mensal é totalmente comprometida com o dia a dia dele, com os gastos dele, ou ele tem sobra, alguma sobra que ele pode dispor para investimentos, né? Qual é o horizonte de tempo que ele vai precisar desse dinheiro, né? Fator liquidez. Qual que é o histórico de vida dele, né? Como eu falei para você, geralmente é aquela pessoa que montou um próprio negócio, que é um empresário, que construiu uma empresa, ele é mais atirado a risco do que aquele que procura um emprego para ter um salário e simplesmente pagar as suas contas, né? Que momento de vida que ele está vivendo, né? Ele é casado, ele tem filhos, né? Ou ele é jovem ainda.
ele está em fase de aposentadoria, ele tem uma idade mais avançada, né? Então, todos esses aspectos aí, não só os psicológicos, mas também o momento de vida que ele está passando, o tipo de vida que ele tem, um pouco do histórico de vida que ele teve, isso nos dá o perfil e a capacidade, né, juntamente com conhecimento também de investimentos, isso é muito importante, saber conhecer o quanto ele conhece de investimento, né, dos ativos, o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, o que é um título de crédito, o que é uma debêntures, né? Ele tem conhecimento disso, né? Ele sabe os riscos que estão por trás disso daí, de possíveis oscilações de mercado que sempre acontece, né? O mundo está acontecendo, está girando, você tem fatores externos, fatores internos, você tem taxa de juros, você tem o possível crescimento do PIB ou não, né? Inflação, hoje em dia a gente está vivendo um momento inflacionário, o que isso está atingindo os mercados aí, a título de volatilidade, de oscilação de preços, né? Então, isso tudo é importante saber a familiaridade dele para com não só os produtos, mas também a circunstância do comportamento dos ativos, né? Perfeitamente, Ricardo. Muito ricas essas informações e muito úteis também. Uma vez que você fez o dever de casa, né? Quer dizer, interagiu com o cliente, tem o perfil dele mapeado, como é que você faz para, do outro lado, quer dizer, digamos assim, desenhar uma carteira, um portfólio de produtos que eventualmente possam se adequar, né, a esse perfil? Quer dizer, do lado dos produtos, como é que você trabalha para fazer esse casamento, né, entre perfil de risco do investidor e perfil de risco dos produtos? Né? Tá. Então, vamos lá. Como eu falei para você, geralmente a gente trabalha com 3 perfis, né? A gente, o mercado, né, trabalha com 3 perfis. O perfil conservador, perfil moderado e o perfil agressivo ou arrojado, né? Geralmente, no perfil conservador, a gente orienta títulos de renda fixa, né? CDBs de banco de primeira linha, títulos públicos, né? Fundos indexados e referenciados em CDI, letras de câmbio imobiliária, letras de câmbio agrícola, LCIs, LCAs. Então, geralmente, são produtos mais, assim, previsíveis, que tem maior previsibilidade de rentabilidade, né? Porque, na verdade, nada é previsível, mas cujo objetivo ele tem títulos que sofrem menos com os eventos macroeconômicos, vamos dizer assim, né? Que acompanham a taxa básica de juros do mercado. Então, quando você tem, e eu mencionei aí, a questão de bancos de primeira linha e LCIs e LCAs de primeira linha também, ou seja, emitido com emissões de grandes bancos, eu acho que isso completa bem aí a carteira de um perfil conservador. Já o perfil moderado, ele vai precisar ter um pouco de pimenta no retorno, ou seja, um pouco de diferenciação da taxa básica de juros. É isso que ele busca. Tanto é que ele expõe parte ele está disposto a colocar parte do patrimônio dele num risco maior. Então, a expectativa dele é ter um retorno acima do CDI. Então, eu acho que aí você já pode pôr, além dos títulos da carteira do perfil conservador, que seria o CDB de primeira linha, LCI, LCA, você pode pôr, talvez, um fundo de crédito conservador, onde você tem uma carteira composta por ativos diferenciados, né? Por debêntures, talvez, entendeu?
por operações estruturadas, talvez, mas de emissores conservadores. E uma coisa que eu acho que é relevante também olhar nessas alocações também, a gente está falando de ativos até então, são as casas, né? As estruturas dos ativos. Como é que eles são compostos? Como é que essas casas fazem a seleção? Então, por exemplo, por que me veio isso, né? Porque eu falo em ativos de crédito, né? De emissores conservadores. Então, o crédito é um assunto que, se a gente olhar para o mercado externo, né? E comparar o mercado nacional, a gente está apenas engatinhando em crédito. Não no conhecimento, mas na disposição do investidor em alocar em crédito. Tem muito pouco recurso alocado em crédito hoje em dia. E se você olhar para o mercado externo, né, Europa, Estados Unidos, a composição dos fundos de renda fixa, na grande maioria, são títulos corporativos, né, são emissões estruturadas, não são títulos públicos federais como o Brasil. Então, eu acho isso super fundamental. A gente teve histórias de crédito no Brasil bastante ruins, mas o crédito, quando ele é bem feito, quando ele é fundamentado, né, e não é só olhar o ativo, o prazo, a rentabilidade que ele está dando, não. Olha o emissor. Eu conheço casas de créditos, esse é o nosso papel, conhecer as casas também, os gestores, e eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco também, que fazem uma super análise 360 graus. 360 graus. Ele conhece todos os stakeholders daquele determinado emissor, ou seja, todos os relacionamentos dele, né? Esse emissor, qual que é o projeto dele, né? Quem que é o cliente dele, quem que é o fornecedor dele, quem são os credores dele, o que ele produz, o que ele faz, o produto dele é diferenciado. Então, quando você entra numa profundidade dessa de conhecimento do emissor, isso te dá muito mais segurança de comprar aquela determinada emissão. Não só a relação risco-retorno da emissão em si, né? O prazo, o retorno, se aquela rentabilidade está adequada ou não. Não, conheça o emissor, né? Como o analista fundamentalista de ações ele faz. Ele entra profundamente naquelas determinadas empresas, né? E aí, passando para o outro perfil, né, a gente já está falando para o perfil arrojado, né? Aí o perfil arrojado, o agressivo, aí ele requer uma parte menor, bem menor em renda fixa, uma questão mais aí para ter liquidez, para ter uma rentabilidade assim, e não prejudicar a rentabilidade, mas aí a maior parte da alocação, ele já pode ir por uma estratégia multimercado, né, que é uma estratégia onde você tem aí alguns vértices de investimentos, né, os gestores que geralmente alocam direcionalmente em moedas, em ações, e taxa de juros, mas não só taxas pós-fixadas, mas opera os juros, né? Quando ele tem uma perspectiva de queda de juros, ele vai lá e compra títulos pré. Quando ele tem uma perspectiva de a taxa de juros subida, ele vai lá e compra títulos pós. Se tem uma perspectiva de descolamento de inflação, ele vai para títulos com indexação em ativos indexados a índices de preço. Então, tem toda essa exposição a riscos que os outros perfis não permitem tanto, né? Mas pegando um gancho aí nas casas, e isso eu acho que tem tudo a ver com inclusive, a questão de orientação ao cliente, faz parte do suitability também, porque a gente tem casas de renda fixa, casas mais dedicadas à renda variável, né, que são os fundos de ações, e tem os fundos
né, como eu falei para você, casas mais dedicadas aí a fundos multimercados e FIPs também, né, Private Equities, que são os fundos estruturados. E eu acho que o que importa tanto não é ver só a rentabilidade que eles entregam, né, mas como é que eles fazem essa gestão, né? Quem são as pessoas que estão por trás dessa casa? Né? Como é que é a estrutura da casa? Como é que são os processos? Como é que é a governança da casa? Né? Esse processo é um colegiado, né? Várias pessoas participam daquele comitê de alocação, de direcionamento dos ativos, né? Eles têm sistemas, eles têm controles de riscos, né? Aqueles sistemas eficientes. Então, eu acho que isso também é fundamental, Francisco, na indicação dos clientes a não só os fundos, não só os ativos, mas aos emissores e os gestores também, né? Que são provedores de produtos e investimentos também, né? Então, eu acho que é bastante complexo, né? Então, eu acho que tem muita informação para explorar. Tem casas de ações que elas são mais conservadoras, tem umas que são mais conservadoras assim, que elas utilizam mais de diversificação, né? Como eu falei para você, elas têm análises mais fundamentalistas, tem outras não, que concentram mais em poucos ativos, né? E o princípio de diversificação também é uma maneira de você mitigar riscos, né? De você tentar evitar riscos desnecessários, né? Porque aquelas carteiras mais concentradas também. Então, tem várias maneiras aí de você indicar o produto certo ao cliente certo também. Perfeito, Ricardo. Você tocou num ponto muito bom, que além de, enfim, conhecer o emissor, né, os riscos do emissor, muitas vezes é fundamental conhecer, né, quer dizer, o passo seguinte, né, que quem analisa aquele emissor, né, quer dizer, que casas, que gestores, né, que de fato já fizeram o seu trabalho, né, de expertise e montaram um fundo, por exemplo, com aqueles emissores, né, com um determinado perfil, e o investidor pode, por exemplo, investir numa cota, né, de um fundo, né, e indiretamente investir em todos aqueles ativos e contando com a expertise, né, do gestor. Outro ponto que me chamou a atenção na sua fala é a questão do crédito, né? Quer dizer, de fato, o Brasil não é um país que tem tradição em crédito. Eu acho que isso se deve talvez a décadas de crowding out, né, nos títulos públicos, né? Quer dizer, foi difícil, né, você montar, né, enfim, um portfólio e construir mesmo uma curva, né, de títulos privados, né, quando você tinha títulos públicos pagando os juros que nós vivemos aí durante décadas, né? E felizmente esse movimento se reverteu, né, há pouco tempo atrás, e enfim, tomara que agora a gente vive de novo um ciclo de aumento, né, tomara que consigamos aí manter um certo equilíbrio, né, no patamar da taxa de juros. Com juros baixos, os projetos começam a sair das gavetas, né? E os projetos saindo das gavetas, você começa a ter mais incentivo de emissões, né? Tanto é que o que tem de projeto aí em andamento é brincadeira, né? Então, isso é bastante importante. É como você falou, a gente teve sempre juros muito altos, né? Juros reais altos, e isso inviabilizava qualquer emissor e qualquer projeto, né? A querer enfrentar qualquer projeto, né? E o legal é que esses projetos também, né? A gente tem hoje em dia aí, um ponto que eu ia falar também, dos fundos de debêntures incentivadas, que eles são fantásticos, né? Porque para a pessoa física, inclusive, que tem um pouco mais de apetite de risco e que busca um produto com uma rentabilidade diferenciada, eu acho isso fantástico, porque as debêntures incentivadas surgiram com incentivo do governo que quer incentivar empresas no investimento de
de infraestrutura, seja de estradas, de portos, de aeroportos, ou enfim, falta orçamento para o governo investir, então ele deu um incentivo fiscal para as pessoas físicas, né? Para emissores, ou seja, empresas que trabalham com isso, fazerem seus projetos, tirarem seus projetos das gavetas, e aquelas pessoas físicas que participam desses ativos, seja diretamente ou seja através de fundos de investimentos, têm isenção de imposto de renda. Então, é mais um diferencial na rentabilidade também. Então, o crédito faz a economia rodar, né? Você tira o banco como intermediário financeiro e põe um investidor direto com o capitalista, o empresário, o industrial, seja lá o que for, o empreendedor, né? E a coisa se concretiza. E todo mundo fica muito contente, entendeu? O emissor, ou seja, o empresário que capta dinheiro mais barato, e o investidor que tem um retorno maior aí com o seu investimento. Então, é mais um ponto de ter uma casa boa, né, com uma boa estrutura, com uma boa equipe de analistas, porque se você tem uma análise bem feita e uma possibilidade de comprar o ativo diferenciado, por que não? Pô? Né? Por que não? Então, eu acho isso bem bacana, esse mundo aí de crédito, né? A gente pode ver também o número de IPOs que a gente viu esse ano na Bolsa, né? A captação através das empresas, né? Através de emissão de ações. Isso é riquíssimo para a economia. Olha o que aconteceu com grandes startups aí, brasileiras, né? Que cresceram estrondosamente depois dos IPOs, além de serem conhecidas, de ficarem conhecidas, né? Elas tiveram um super incentivo de capitalização barata, né? E se capitalizar de uma forma muito mais barata, né? Do que acessar um banco e captar juros muito mais caros, né? Então, a roda roda, né? Continua e a economia vai rodando. E isso é uma ascendente, né? Isso é uma espiral ascendente. Isso gera empregos, isso gera renda, isso gera tudo. Então, eu sou super favorável a isso. Perfeito, não há dúvida. Essa é uma das missões, né, do mercado de capitais, que digamos assim, promover esse encontro, né, entre investidores, né, e empreendedores, né, de modo que os empreendedores, aqueles que têm os melhores projetos, né, consigam se financiar a uma taxa, digamos assim, melhor, né, e do outro lado os investidores também têm para os seus investimentos, né, uma taxa de retorno melhor do que se teriam, né, nas aplicações tradicionais de poupança, né, enfim, ou mesmo instrumentos bancários, se for o caso, né, e, como você mencionou, a roda gira, né, quer dizer, esses empreendedores financiados a uma taxa menor, a um custo do dinheiro mais barato, né, quer dizer, enfim, conseguem viabilizar os seus empreendimentos, crescer, gerar empregos, né, enfim, e fazer a economia como um todo crescer, né, em tamanho e em qualidade. Né? E isso, quer dizer, a roda girando com esse ciclo virtuoso, mais formação de poupança é gerada, né? Quer dizer, aquele ciclo virtuoso da riqueza, né? Que a gente espera que o Brasil esteja, né, entrando, né? Enfim, e que, de fato, a gente consiga, que o mercado de capitais consiga atingir as suas missões, os seus objetivos. Mas deixa eu te perguntar, Ricardo, algo, te botar assim, uma pitada de regulação, né, em relação ao tema de suitability. Como eu falei no início da minha fala, a suitability aqui na CVM é regulada pela Resolução 30, né, a antiga instrução CVM 539, na verdade, quer dizer, tudo isso que você mencionou é o que está lá, né, quer dizer, identificação do perfil do investidor, adequação do perfil do investidor, né, aos produtos, né, mas, na verdade, se o investidor que tem um perfil, por exemplo, conservador, decidir adquirir um produto que não é para o perfil dele, né, quer dizer, ele pode fazê-lo,
né, ele pode fazê-lo desde que ele assine um termo de ciência, né, um termo de ciência que está ciente dos riscos, etc., né, e ele pode, de fato, né, quer dizer, assinado esse termo, investir num produto que, em tese, não é adequado. A gente, obviamente, não recomenda, mas é uma possibilidade. Né? Dito isso, e também tem talvez valha a pena mencionar que, embora o investidor possa fazer esse investimento, o intermediário não pode ofertar o produto. Né? Quer dizer, o intermediário não pode ofertar ao cliente um produto que é fora do perfil dele. Mas o contrário pode ser feito, como eu comentei, voluntariamente o cliente pode chegar para o intermediário e dizer: eu quero esse produto. Né? Eu vi aqui no site, etc. Né? Eu quero esse produto, assino o termo e vou investir. Então, a pergunta que eu tinha para você é assim, com base na sua experiência prática, né, isso é comum? É comum um cliente que foi classificado lá com perfil conservador querer, né, de fato, né, quer dizer, investir num produto que, em princípio, né, digamos, não é adequado para o perfil dele? Né? Olha, Francisco, eu não acho comum, não. Eu acho que não é comum. Eu acho que o que é comum é muito investidor nos procurar e comentar simplesmente que quer um retorno maior, né? Mas eu acho que tem muita propaganda, tem muito movimento, tem muito youtuber, tem muita coisa por aí que dá um pouco de ilusão ao investidor, né? Como se ganhar dinheiro fosse uma coisa fácil, né? A regra ela é de atualização, né, de perfil de investidor com uma determinada periodicidade. E é exatamente como você falou mesmo. Caso aquele produto que ele queira adquirir não está de acordo com aquele perfil dele, ou você faz uma atualização do perfil, mesmo porque o processo é dinâmico, né? Ele pode ter adquirido o conhecimento da última aplicação para hoje, ele pode ter aumentado a capacidade, a vida dele pode ter mudado, a capacidade de investimento pode ter aumentado também. Então, isso é um processo dinâmico. Mas eu acho que o mais importante é o que a gente faz, é mostrar para ele que aquele produto tem um potencial de perda tal. E que aquilo consta não só da característica do produto, por exemplo, um fundo de investimento, ele tem um regulamento dele, entendeu? Ele traz toda a política de investimento ali, ele traz exatamente os riscos que ele está assumindo em adquirir aquele determinado fundo. Então, eu acho que, caso seja o conhecimento dele, a vontade, o que está induzindo ele a olhar só retorno, eu acho que o papel do assessor é pegar o cliente pela mão e explicar direitinho qual que é o potencial de perda que tem. Agora, se mesmo assim ele não quiser atualizar o cadastro dele, né, o perfil dele de investidor, ou ele não mudou e ele insistir, ele tem como assinar um termo, sim, e comprar aquele determinado investimento, sim, mesmo porque o dinheiro é dele, né? É ele que está pondo em risco o próprio patrimônio dele. Mas, assim, é raro. A gente nunca teve, aqui pessoalmente falando, a gente nunca teve um cliente com esse perfil. Todos os clientes que nos escutaram, assim, ficaram super impressionados com o nível de detalhe que a gente deu, que a gente explicou. E, enfim, e quando souberam do risco, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Então, eu acho que poucas vezes isso aconteceu. Perfeito. Uma outra pergunta, Ricardo. A gente sabe que, talvez desde 2017, 2018, nós temos experimentado, também por conta da queda de juros, né, um crescimento bastante grande, né, no número de investidores que procuram o mercado de capitais. Né? Isso por vários fatores, talvez o principal deles é exatamente a queda da taxa de juros.
Como é que você vê, né, quer dizer, essa chegada desses novos investidores, milhões, né, de novos investidores que chegaram no mercado nos últimos anos, e que tipo de, digamos assim, de cuidado, né, quer dizer, você acha que o profissional, né, de intermediação, agente autônomo ou o profissional da corretora deve ter ao tratar com esse novo investidor que chega ao mercado? Eu acho que, de novo, eu vou bater nessa tecla de passar para ele conhecimento. Eu acho que o passar para ele conhecimento é o mais importante. Tá tendo, assim, a gente tem muita gente que acha que comprar ações vai ficar rico, entendeu? E a gente está vendo a Bolsa como tem se comportado aí nos últimos dias, né? Isso não significa que tem ações muito boas que estão caindo, não são todas as ações que estão caindo, e tem uma conjuntura macroeconômica desfavorável ao mercado de ações hoje em dia, mas isso não significa que um dia as ações não vão voltar a subir. Mas eu acho perigoso e eu acho que a capacitação dessas pessoas, a orientação de adquirir conhecimento é o mais indicado possível, tá? Muitas pessoas querem virar day traders, né? Aqueles que compram e vendem todos os dias, né? Até orientados por pessoas de youtubers ou especialistas ou que se dizem especialistas, mas isso eu não acho bacana para um cliente iniciando, porque ele vai quebrar a cara, não tem jeito. O índice de acerto é muito menor do que o índice de erro para o day trader, entendeu? O que eu acho bacana, e aí a gente orienta bastante os inexperientes que têm capacidade e que querem comprar ações, que querem investir ações, não tentar comprar por si próprio, né? Porque conhecer uma empresa é muito complexo, né? Você tem que conhecer o setor no qual ela está inserido, quem está por trás, quem são as pessoas que estão por trás dessa empresa, qual são os produtos dessa empresa, se ela tem produtos diferenciados ou não, se eles são competitivos ou não. Então, o que a gente indica, Francisco, são os fundos de ações de casas fundamentalistas, seja um valor, seja um crescimento, entendeu? A gente tem ótimas casas, a gente conhece ótimas casas com analistas extremamente experientes, e que eles têm experiências no setor, nas empresas, de anos e anos e anos. Eles sabem quem está por trás do conselho, quem está por trás do executivo, quem está por trás do operacional, quem são os fornecedores, quem são os clientes dessas empresas. Eles conhecem tudo, todos os stakeholders dessa empresa, toda a análise 360 graus dessa empresa. Então, e isso não significa que você também não vai perder. Com a bolsa caindo, as ações vão se desvalorizar e o fundo também vai se desvalorizar. Mas as chances de você ganhar dinheiro através de especialistas no assunto, de pessoas que se dedicam e estudam e conhecem e se aprofundam, né? Tem até cases parecidos fora, de setores que já se desenvolveram nos Estados Unidos, né? Isso se repete também nos países emergentes, como é o caso do Brasil. Eu acho que é mais seguro. Eu costumo orientar os nossos clientes a ir para fundos de casas mais estruturadas, com maior governança, né? A gente é muito legalista aqui, o nosso papel é conhecer as casas, é conhecer o mercado, a gente está sempre sendo procurado por casas, né? As casas não sabem que nós somos também dedicados à distribuição de clientes institucionais, todo mundo quer conhecer esse segmento, né? E então nos procuram bastante e a gente adora conhecer as casas também, justamente para ver quem está por trás e como faz a gestão dos ativos. Isso é fundamental, Francisco, na minha opinião. Excelente dica, Renato. Eu trabalhei muitos anos na CVM,
supervisionando a área de fundos de investimento, e eu devo dizer que eu concordo totalmente com você, quer dizer, e especialmente hoje, onde você tem taxas de administração e de gestão mais interessantes do que se tinha, né, no passado. Quer dizer, é um trabalho muito, muito complexo, né, quer dizer, esse trabalho de análise de empresa, né, e conhecer tendências, conhecer cases do exterior, né, quer dizer, conhecer o management, né, conhecer quem está, né, gerindo. É um trabalho extremamente profissional e complexo. Eu, pessoalmente, acho que vale a pena pagar a taxa, né? Como investidor até, eu acho que vale a pena, né? Quer dizer, porque eu não tenho esse expertise, né? Pago ali por alguém que tenha, né? E fico mais tranquilo. Né? Não, sem dúvida. E se você faz como se fala? Só um minutinho que eu vou desligar aqui, desculpa. E se você faz E se você conhece as pessoas que estão por trás, porque eu não tenho dúvida que as pessoas que fazem a diferença dos negócios, né? Então, conhecer as pessoas, conhecer as casas é fundamental. Você sabe para quem você está entregando o seu dinheiro. Fazer essa ponte, né? Exatamente. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho algumas certificações. Eu sou CFP, eu tenho CPA 20, a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando. Eu compro na minha maioria fundo, porque eu atendo clientes, entendeu, Francisco? Então, eu não vou, assim, ter tempo de estudar as empresas, de estudar as emissões. Eu confio em determinadas casas, eu confio em determinados gestores, eu coloco meu dinheiro lá, entendeu? Então, por que não fazer com os clientes também? E por que não fazer pelos clientes o que é a nossa especialidade, que é conhecer essas casas também, entendeu? Tem dado certo, sabe? Faz todo sentido. Mesmo que você tenha, como você mencionou que é o seu caso, expertise, você não tem tempo, não? Quer dizer, o seu trabalho envolve atender clientes, interagir com clientes, e você não teria, eventualmente, na disponibilidade de tempo para fazer essa análise detalhada, emissora a emissora, empresa a empresa, né? Exatamente. Eu acho que faz todo sentido. A conversa está ótima, Ricardo, mas o nosso tempo está chegando ali perto do limite. Aí eu te pedi para ficar à vontade, né? Quer dizer, para qualquer consideração final que você queira fazer e, eventualmente, já se despedir dos nossos ouvintes, né? Ótimo. Espectadores. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar participando desse grande evento aí com o CVM e a BAE. Muito obrigado pela oportunidade, em nome da Fidos Invest. E, em segundo, aos investidores, né, eu gostaria de reforçar de procurarem assessores, né, que vocês se identifiquem, né, que vocês acham que te dão esclarecimento suficiente na orientação de alocação, né? Eu acho isso fundamental, né? É muito importante, a gente vê muita gente hoje em dia, né? E até vídeos de pessoas que abandonam profissões e estão virando investidores desse oba-oba aí, como você mencionou agora há pouco, de ganhar dinheiro, coisa parecida. Não façam isso. Sabe, vão nas suas profissões, sejam os melhores possíveis nos assuntos que vocês conheçam e procuram assessores com conhecimento que se identifiquem com vocês, que te esclareçam da forma que você acha que é razoável. Essa é a mensagem que eu queria dar, Francisco. Excelente, Ricardo. E, de fato, o nosso tempo está acabando, mas antes de encerrar, eu gostaria de informar a todos, em especial aqueles que nos seguem no Facebook, YouTube e LinkedIn, que recomendamos que também nos sigam no Twitter e Instagram. Dessa maneira, né, nós conseguimos nos manter mais perto de vocês em qualquer hora do dia. Também temos o portal do investidor, e lá é possível ter acesso a muito conteúdo dos mais variados assuntos, né, do nosso mercado de capitais. Agradeço de novo, em especial, a participação do Ricardo Maggi, excelente conversa, né? E principalmente de todas as pessoas que assistiram ou vão assistir no YouTube e em outras mídias, né? Essa conversa muito interessante, muito boa, muito profunda, né? E reforçamos que em breve no CVM Educacional teremos novas ações do gênero.
Um grande abraço a todos e obrigado por nos ajudar a difundir o conhecimento sobre o mercado de capitais no Brasil. Grande abraço, Ricardo. Obrigado, Muita saúde Francisco, a todos. mais uma vez. Saúde. Tchau, tchau. Tchau.